Olá, queridos, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu fiz um vídeo há 2 dias atrás falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E um dos meus inscritos, ele pediu uma explicação sobre a interpretação que eu fiz sobre o azeite e o vinho, em Apocalipse 6,6, que diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Eu vou fazer a leitura de Apocalipse 6,6 para nós fazermos uma dissertação, uma interpretação, ok? Para ficar melhor entendido. Este vídeo está sendo feito para atender ao pedido de um dos inscritos, que ele, até certo ponto, ele até discordou da interpretação que eu dei. O que é direito, mas não tira a razão de ninguém. Ok, meus irmãos? Apocalipse capítulo 6 e versículo 6 é o que diz aqui. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bom, nós estamos aqui em um período que comumente se chama de a Grande Tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, conforme entendem os estudiosos, que a partir do capítulo 6, nós teríamos aqui o começo da 70ª semana de Daniel, o que se estende até o capítulo 19 do livro do Apocalipse. E nos selos nós temos, eu estou dando aqui já um panorama geral para que você entenda o que eu vou falar sobre o capítulo, ou versículo 6 do capítulo 6. E a partir da abertura dos selos nós temos aqui já o início da ira de Deus. Ok? O início da ira de Deus. Conforme eu apresentei no vídeo anterior, você pode estar vendo lá o meu vídeo anterior que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, ok? Lá eu explico muito bem o que são os selos. E aqui eu vou explicar apenas o que representa de fato isso que João está dizendo. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Por que João falou isso, ok? Por que nós lemos isso? E não danifiqueis o azeite e o vinho. Ok, então nós estamos aqui no período da grande tribulação. Estamos vivendo aqui nos dias do qual selo? Vamos lá ver aqui. Aqui nós lemos, o que nós lemos aqui, nós podemos dizer, e de fato é o período do terceiro selo. Eu vou aqui ler o versículo 5 para vocês. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto. A cor preta aqui, meus irmãos, representa a fome, ok? E o seu cavaleiro com uma balança na mão, tá bom? A balança, veja que o cavaleiro ele traz uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Ora, 1 denário aqui é o equivalente a uma diária, tá bom? 1 denário aqui equivale a uma diária, tá certo? 3 medidas de cevada por 1 denário, ou seja, por uma diária, um dia de trabalho. Qual é a mensagem de João aqui? É que no período do terceiro selo haverá fome, conforme representada aqui na cor preta do cavalo. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto. O cavalo é preto, isso representa a fome. A cor preta fala da fome. Tá bom? E o terceiro selo ainda ele vai falar ainda mais, que vai haver escassez de alimentos. E é exatamente porque vai haver fome. Por quê? Por causa da escassez de alimento. E a escassez de alimento, meus queridos, no período do terceiro selo, está representada aqui, ó.
e ouvi uma voz, como voz do meio dos quatro, e ouvi uma, como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, o quadro aqui pintado pelo autor do Apocalipse, ele fala de fome, carestia. Quando ele diz assim, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, ele está falando aqui de escassez de alimento. Como os alimentos estarão escassos, o preço está lá em cima. É o que ele está apresentando. O preço está lá em cima. É por isso que este terceiro cavaleiro, ele traz uma balança na mão. E nesta balança ele pesa. O que diz aqui? Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Então aqui fala de carestia, de escassez de alimento. Essa é a condição descrita no período do terceiro selo, no período da 70ª semana de Daniel. Ok? Mas o que eu quero interpretar para vocês aqui é exatamente isso aqui, ó. E não danifiques o azeite e o vinho. Ora, por que esta ordem? E não danifiques o azeite e o vinho. Por quê? E não danifiques o azeite e o vinho. Há algumas interpretações aqui sobre o azeite e o vinho. Eu quero ler aqui para vocês no comentário do Dr. Russell Norman Champ. Ele faz algumas observações sobre isso aqui. Olha o que ele diz aqui. Azeite e vinho são luxos quando aos homens falta o pão. Simbolicamente falando, essa circunstância tem sido reputada como uma indicação que no princípio da grande tribulação, a despeito das dificuldades por que passará a humanidade em geral, os ricos continuarão vivendo bem devido às suas riquezas acumuladas. Ok? Ora, queridos, na minha análise, esse comentário ele não atinge o alvo. Ora, nós estamos sim no período, vamos chamar aqui de grande tribulação, no período da grande agonia do planeta Terra. E o que nós temos nos selos, irmãos, o que se descreve na abertura dos 4 selos, o que se traz aqui é a ira de Deus sobre os homens no período da 70ª semana de Daniel. O que nós temos no primeiro selo, terceiro selo, quarto selo, são os juízos da ira de Deus, descritos aqui de forma simbólica. E esses juízos, eles assolarão a humanidade, mas não toda a humanidade, apenas os ímpios, irmãos. E é aqui onde eu chamo a sua atenção agora. É aqui onde eu peço para você parar. Analise comigo e veja. Os juízos da ira de Deus, ou a ira de Deus, para ser mais simples, ela será derramada nos últimos dias sobre o planeta Terra. Mas para quem será destinada a ira de Deus? Para toda a humanidade? Não. A ira de Deus em forma de flagelos, em forma de pragas, na forma de uma grande escassez de alimento, conforme nós estamos lendo aqui. Isso aqui é a ira de Deus. Essa escassez de alimento, esta fome generalizada aqui que nós lemos no capítulo 6, versículo 6 de Apocalipse, esta fome aqui, ela é resultado da ira de Deus. Na verdade, ela é uma manifestação da ira de Deus. Os selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, eles descrevem de forma simbólica, claro,
com alguns traços literais, o derramar da ira de Deus sobre os ímpios nos últimos dias, no período da 70ª semana de Daniel. Ok, meus irmãos? Que isso fique bem claro para a gente se situar na interpretação do que significa o azeite e o vinho, ok, queridos? Eu quero aqui trazer para vocês algumas coisas que eu anotei. Bom, mas o que seria então, meus irmãos? O que o autor quis dizer com azeite? Ora, queridos, aqui é onde nós vamos aqui para o que a Bíblia Sagrada poderá dizer e nos ajudar. Sabemos que o azeite, ele era essencial no judaísmo. Na unção, o azeite era um dos ingredientes, ou o ingrediente. Era o material usado para fazer o óleo da unção. Tá bom? Quando se fala em azeite na Bíblia, sempre ou quase que sempre está ligado à unção dos sacerdotes, à unção dos reis, à unção dos profetas. É esse o retrato que nós vemos no Antigo Testamento. E eu quero ler para vocês aqui que unção aqui está relacionado aos ungidos. Ok? Zacarias capítulo 4. Eu quero convidar para vocês lerem. Zacarias. Vamos ler aqui Zacarias 4,14. O que Zacarias diz aqui, queridos? Então ele disse: estes são os 2 filhos do óleo, em outras traduções, do azeite, que estão diante do Senhor da terra. Que nós temos aqui os 2 ungidos do Senhor. Por isso que se diz, então ele disse, estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor da terra. Este versículo ele foi reproduzido pelo autor do Apocalipse, lá em Apocalipse 11:4, que as 2 testemunhas que são interpretadas por muitos pais da igreja como Enoque e Elias. Ok? Os pais da igreja, eles viram nas 2 testemunhas do Apocalipse as pessoas de Enoque e Elias. E Enoque e Elias, ali, eles também aparecem como os 2 ungidos que estão diante do Senhor. O 4º livro de Esdras, 6:26, diz que Enoque e Elias aparecerão nos últimos dias. Ok, meus irmãos? Pois bem, mas o foco nosso aqui é mostrar para você que o azeite aqui em Apocalipse 6:6, ele está relacionado à unção. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Êxodo 25:6. O que diz aqui? Êxodo 25:6. Azeite para a luz e especiarias para o óleo. Azeite para a luz do candelabro e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Então veja que aqui nós temos o óleo da unção. Ok, queridos? Eu quero ler ainda aqui para você Êxodo 27:20. O que diz aqui? Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Veja que o azeite aqui ele está ligado à adoração no templo. O azeite aqui também era usado para colocar nas lâmpadas do castiçal, para darem a luz. Vamos aqui continuar aqui. 29:7. O que diz aqui? E tomarás o azeite da unção, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Versículo 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos também, seus filhos
e os vestir seus filhos com ele. Então veja aqui que o azeite ele está ligado à unção dos sacerdotes, à unção dos profetas, à unção dos reis. Ok, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando João disse, e não danifiques o azeite e o vinho, e por azeite e vinho, no conjunto, nós temos aqui um simbolismo. Azeite e vinho, sim, azeite e vinho. Mas nós temos que conectar isso aos santos, à igreja. Quando o autor diz exatamente assim, uma medida de trigo, eu vou ler aqui para os senhores, ó. O que diz aqui? Ó, 1 queniz de trigo por 1 denário, ou seja, 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada, ou 3 medidas de cevada por 1 denário. Aqui ele está falando de escassez, de fome, como eu já expliquei. E esta fome aqui, ela manifesta a ira de Deus. E não danifiques o azeite e o vinho. Nós temos duas coisas aqui, queridos. Neste versículo aqui nós temos a manifestação da ira de Deus e também nós temos o cuidado de Deus pelo seu povo. O que o autor está apresentando aqui é a ira de Deus caindo sobre os ímpios, em contrapartida, no azeite e no vinho, que não devem ser danificados, o autor está falando que a igreja não será atingida pela ira de Deus. É isso que o autor está dizendo. Quando o autor diz assim, ó, e não danifiques o azeite e o vinho, ele está dizendo o seguinte, a ira de Deus, ou seja, a fome, a escassez, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, ele está falando que a ira de Deus, representada aí na fome, na escassez, ela atingirá os ímpios. Os ímpios, apenas os ímpios, serão atingidos pela ira de Deus. Os santos, representados no azeite e no vinho, eles são descritos aqui como não danificados, poupados. É por isso que diz, e não danifiques o azeite e o vinho. Em outras palavras, a igreja que é vista sendo protegida da ira de Deus no período da grande tribulação, ou, para ficar melhor explicado, no período da 70ª semana de Daniel, ou por que não dizer, no período das dores do Mashiach. Eu tenho aqui mais um comentário do Dr. Champlin, que eu vou ler aqui para os senhores aqui, ó. É interessante notar que a escatologia judaica predizia, no tocante aos últimos dias, antes do advento do Messias, grande escassez de alimentos, acompanhada pelo excesso de luxos. Sotá 49b nos dá essa informação. Ok? Eu vou continuar lendo. Com a ocorrência paralela de agitações sociais, de tal modo que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Evidentemente, o Senhor Jesus citou essa tradição em Mateus 10:35 e versículos em diante. Nos escritos do rabino Neemias, que viveu nos tempos do imperador Adriano, também há uma citação dessa tradição, havendo outras fontes que indicam a existência possível de um antigo apocalipse que trazia tais predições. O trecho do Sanhedrin, capítulo 7a, prediz uma fome geral, acompanhada por grande abundância de vinho, a despeito do que, devido ao tremendo caos que haverá nessa época, o vinho será extremamente dispendioso, podendo ser adquirido somente pelos ricos. Mas a verdade, ó, meus irmãos, é que não é isso, no que diz respeito ao vinho ser preservado para ser adquirido apenas para os ricos, não é isso a ideia do autor do Apocalipse. Quando ele diz assim, não danifiques o azeite e o vinho, ele está falando da proteção dos santos em meio às agonias que assolarão o planeta Terra, os homens ímpios. Os homens ímpios serão assolados. Os homens ímpios serão exterminados no período da 70ª semana de Daniel. Mas os santos, representados aqui no azeite e no vinho, eles não experimentarão da ira de Deus. O apóstolo Paulo, queridos, ele falou exatamente isso. Eu quero ler para os senhores aqui, ó. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre a preservação dos santos.
no tempo das calamidades, da ira. Apocalipse capítulo 5, olha o que ele diz aqui, Romanos 5, 9, olha o que diz Paulo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira aqui, meus irmãos, você pode entender ira como os flagelos de Deus que assolarão a humanidade nos últimos dias, como você pode aqui ver na expressão ira, a ira ou a condenação eterna dos ímpios no inferno ou no lago de fogo. A expressão aqui, ira, ela é abrangente, de forma que a ira que nós vemos descrita no livro do Apocalipse ali, a ira que é apresentada nos 4 primeiros selos, a ira que é apresentada no tocar das 7 trombetas, a ira que é apresentada em forma de flagelos nas 7 taças, que serão derramadas no período da grande tribulação, ali é a ira de Deus derramada apenas, ouça, apenas sobre os ímpios. E quando o apóstolo Paulo diz assim, porque se nós, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Repito, ira que ela tem tanto sentido de condenação eterna, de perdição no lago de fogo, como a ira aqui também ela inclui os juízos da ira de Deus que cairão sobre a humanidade nos últimos dias antes da parúcia de Cristo. E o que o autor do Apocalipse em 6,6 está dizendo é isso. Não danifiques o azeite e o vinho. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a igreja não será danificada pela ira de Deus. Mas será que é isso mesmo, professor? Eu estou lhe mostrando e vou continuar lhe mostrando aqui, ok? Eu fiz um pequeno script aqui, vou continuar lhe mostrando, ok, meu irmão? Vamos aqui continuar. Vinho. O meu escrito, ele pediu a explicação, não é isso que eu estou dando, sobre o vinho. E ele não conseguiu associar o vinho aos santos, mas de fato o vinho ele está associado aos santos. Eu vou ler aqui para os senhores. Vinho. Vamos ler aqui Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, olha o que diz aqui. E versículo 17. Vamos lá? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ora, meus irmãos, aqui é vinho literal que Jesus está falando. Sim, mas veja que aqui Jesus ele está falando de forma figurada. É vinho? É odres? Mas este vinho representa o quê? O vinho novo representa o quê? Os discípulos. O vinho novo representa o quê? A nova aliança. O vinho novo representa o quê? A nova forma de se adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós somos o vinho novo. E o que Jesus está dizendo é que a nova forma de se adorar a Deus, inaugurada por Jesus Cristo em espírito e em verdade, ela não pode, de forma nenhuma, os discípulos que são vinho novo, eles podem ser colocados nos odres velhos, que é o judaísmo. Os odres velhos aqui é o judaísmo, é a lei. É o judaísmo. O vinho novo aqui são os discípulos, é a igreja. Nós não podemos, é o que Cristo está dizendo, não se pode colocar o vinho novo, ou seja, os discípulos, numa roupagem antiga, em odres antigos, em vestes velhas. Então, por odres antigos e por vestes velhas aqui, nós vamos entender aqui o judaísmo. O judaísmo que não olha para Jesus Cristo. O judaísmo farisaico. O judaísmo que procura e que ensina que o homem é justificado pelas obras da lei. Esse tipo de judaísmo é por Jesus Cristo chamado de odres velhos.
Mas Jesus diz, coloca-se vinho novo em odres novos. Então o vinho novo aqui está associado à nova adoração. O vinho novo está associado aos discípulos, à igreja. Da mesma forma, o vinho em Apocalipse 6,6 está associado aos adoradores, a nós, a igreja. E não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, não danifique a igreja, não danifique os meus servos, não danifique os cristãos. No período da grande agonia, a igreja estará aqui na terra, mas ela não será danificada, queridos. Você ainda pode ler em Marcos 2 e 22, e também ler em Lucas 5, 37 e 38, que traz a mesma questão sobre vinho novo em odres novos. Ok? Traz a mesma questão. Ok, meus irmãos? Não danifiques o azeite e o vinho. Isso indica proteção divina na hora da provação. Ora, aqui é onde nós vamos trabalhar, então, aqui, alguns versículos no próprio livro do Apocalipse que o autor mostra de forma simbólica e às vezes literal que a igreja ela estará aqui no período da grande tribulação, mas ela não será atingida pela ira de Deus. Vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O que diz aqui? Apocalipse capítulo 3. Esse aqui é um versículo muito citado pelos pré-tribulacionistas, mas que na verdade esse versículo é um tiro no pé deles. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, outras versões, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vamos interpretar rapidamente esse versículo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, onde é que a igreja guardou a palavra? Aqui. Onde foi que a igreja guardou a palavra? Em perseverança? Onde foi? No céu? Não, aqui na terra. A igreja aqui ela é vista como perseverante, como guardando a palavra de Deus. Guardando onde esta palavra? Ela guardou esta palavra em meio a tribulações. Onde? Aqui na terra. Então, no mesmo lugar, essa é a mensagem, no mesmo lugar e da mesma forma que a igreja guardou a palavra de Deus, no mesmo lugar e da mesma forma Deus guardará a igreja. Você captou a mensagem? É isso. Ó. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ora, meus irmãos, em outros vídeos eu já expliquei que esta hora da provação aqui, na teologia judaica, ela é conhecida como as dores de parto do Mashiach. Lá no Sanhedrin é descrito as dores de parto do Mashiach como um período de grandes calamidades, de grandes dores que virá sobre os habitantes da terra. Mas é interessante que o Sanhedrin, ele diz que no período das dores de parto do Mashiach, aqueles que forem fiéis à Torá, aqueles que guardarem as obras da Torá, aqueles que serem ricos nas obras da Torá, eles não experimentarão as dores de parto do Mashiach. O Sanhedrin ele diz exatamente isso, irmão. Que aqueles que forem fiéis à Torá, aqueles que guardarem a Torá, aqueles que guardarem a lei de Moisés, aqueles que forem totalmente fiéis, eles não serão atingidos pela ira de Deus, eles não experimentarão das dores de parto do Mashiach. As dores de parto do Mashiach é apenas para os ímpios. O que nós lemos aqui como hora da provação é a mesma coisa das dores de parto do Mashiach. O que o autor está falando aqui é exatamente isso, olha, irmãos. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei das dores de parto do Mashiach. É isso que ele está dizendo. O autor do Apocalipse ele não está dizendo nada de novo, ele simplesmente está repetindo o que a tradição judaica já dizia e diz, que no período das dores de parto do Mashiach, os santos, os que estiverem aqui na terra, obviamente têm que estar, eles serão guardados, serão livrados
das dores de parto do Mashiach. Mas onde? Aqui na terra. Ok, queridos? Então vamos continuar. Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4. Aqui nós temos mais um quadro de ira e proteção. Em Apocalipse 7, 3, veja bem, nós temos um quadro que apresenta duas coisas, ira e proteção. Ira para os ímpios e proteção para a igreja. Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouviu o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ora, irmãos, não pense que o autor está falando aqui em forma literal. 144.000 é um número simbólico que representa toda a companhia, vamos dizer, do povo de Deus. O que o autor está dizendo aqui é que o povo de Deus será selado no período da grande tribulação para não passar pela ira de Deus. Então, o quadro aqui, ele descreve duas coisas. Ira de Deus para os ímpios e proteção para a igreja. Ainda lemos aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Olha a igreja aqui presente no período da grande tribulação. Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E eu adianto aqui para você, queridos, que essa descrição ela é literal. Ok? Ela é literal. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, sentido literal, nem a qualquer coisa verde, sentido literal, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem são os homens aqui que não têm o selo de Deus sobre a fronte? São os adoradores do anticristo. Então nós vemos que a ira de Deus ela está destinada apenas para os adoradores, para os homens ímpios, para os adoradores do anticristo. Logo, meus irmãos, quando diz isso aqui, foi-lhes também dado, versículo 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ora, quando aqui está dizendo que a ira de Deus será derramada apenas sobre os que não têm o selo de Deus na testa, logo está dizendo que nesse mesmo período haverá homens que trazem na testa ou na fronte o selo de Deus. Ora, se por um lado o versículo está aqui falando que a ira de Deus será despejada apenas sobre aqueles que não têm o selo de Deus na fronte, logo eu tenho que entender que também, por outro lado, existe aqui na terra, nesse período, aqueles que têm o selo de Deus, que são selados. E quem são esses? É a igreja. A igreja, irmãos, ela está aqui representada nos selados. Ok? Apocalipse. Agora vamos para Apocalipse capítulo 11. Mais um quadro aqui de ira e proteção ou livramento. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Depois disso, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de fora ou de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, os gentios, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então vamos interpretar aqui. O que o autor tem em mente aqui? Alguns pré-tribulacionistas, ou todos eles eu posso dizer, eles dizem que aqui nós temos uma prova de que o templo de Jerusalém será reedificado. E a minha pergunta é, será que o autor do Apocalipse, ele, quando fez essa descrição aqui, ele está pensando na reconstrução do templo dos judeus? Será? Pois eu vou dizer que não. Não. Aqui é um fragmento, de acordo com o erudito R.H. Charles, ele diz que este fragmento foi injetado pelo autor do Apocalipse. De acordo com R.H. Charles,
quando João escreveu o livro do Apocalipse, esse fragmento ele já existia. Ok? E este fragmento ele falaria de quê? Originalmente esse fragmento, de acordo com o Dr. R.H. Charles e até por Champlin, esse fragmento ele faz referência ao que na sua origem? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Ora, irmãos, nós sabemos que os romanos eles pisaram a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Ok? Chama a sua atenção para isso. Historicamente é verdade. Flávio Josefo ele fala disso, a história mostra isso, Eusébio Cesareia diz isso, que os romanos eles sitiaram a cidade de Jerusalém por 42 meses, por 3 anos e meio. Então, quando o autor do Apocalipse escreveu isso aqui, ele tinha em mente o cerco de Jerusalém pelos romanos por 42 meses. Quando o autor do Apocalipse escreveu isso aqui, o que ele tinha em mente, historicamente falando, o que ele tinha em mente é o que aconteceu ali com Israel. Durante 42 meses, os romanos pilharam, cercaram a Palestina, a cidade santa, por 42 meses. Ok? Mas a minha pergunta continua. Será que o autor aqui, então, já que ele tinha em mente isso, será que isso é indício de que o Apocalipse foi escrito antes da queda de Jerusalém? Não. Ele apenas se reportou a esse acontecimento para fazer uma ilustração. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, acredita-se que foi nos dias de Domiciano, outros dizem que foi nos dias de Trajano, certo é que foi o livro do Apocalipse, há indícios de que ele foi escrito no final do primeiro século para início do segundo. Ok? Quando João escreveu o Apocalipse, já estava pelo menos com uns 30 anos que Israel tinha sido destruído pelos romanos. A cidade santa tinha sido destruída, já Jerusalém não existia mais, o templo já tinha sido totalmente destruído. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, já se fazia pelo menos, no mínimo, 30 anos que não existia mais a capital de Jerusalém e o templo não existia mais, tinha sido destruído. Aí você pode dizer: professor, então aqui nós temos uma prova cabal de que o autor aqui esperava a reconstrução do templo de Jerusalém. E eu vou lhe dizer que não. Ele não tinha em mente isso. Você quer ver? Apocalipse capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e os servos aqui é a igreja, as coisas, ó, que em breve devem acontecer. Em breve. Esse breve aqui, irmãos, é do ponto de vista do autor que escreveu. Aqui não é um breve do ponto de vista de Deus, não. Aqui é um breve do ponto de vista do autor sagrado. Quando o autor sagrado escreveu o livro do Apocalipse, ele acreditava que em breve, muito em breve, Cristo viria. Então ele não esperava pela reconstrução do templo de Jerusalém. Ao contrário, para os cristãos do primeiro século, a destruição do templo e de Jerusalém era um sinal dos últimos dias. Eles viram na destruição de Jerusalém e do templo um sinal de que Cristo em breve voltaria. Para os autores sagrados, para os cristãos do primeiro século, o próximo evento, o grande evento que aconteceria depois da destruição de Jerusalém e do templo, seria a volta de Cristo, a parousia de Cristo. Claro que antes da parousia de Cristo, haveria manifestação do anticristo, que se levantaria contra a igreja, conforme nós temos descrito aqui no livro do Apocalipse. Mas lembre-se, para o autor do Apocalipse, ele tinha essa ideia. Em breve Cristo voltará. Não só isso, tudo que o autor do Apocalipse aqui descreve, tudo que ele escreveu, tudo que ele narra aqui no seu livro, ele esperava que em breve, ainda na sua própria geração, ainda nos seus dias de vida,
ele esperava que ele veria tudo isso que ele escreveu acontecer. Era essa a convicção, a crença do autor do Apocalipse. Vou continuar lendo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Repito, esse próximo aqui, esse tempo aqui, próximo, o tempo está próximo é do ponto de vista do autor sagrado. Mas Jesus Cristo foi quem deu a revelação, sim. Mas o tempo está próximo aqui era do ponto de vista do autor. Para o autor, as revelações que ele diz aqui que recebeu, o que ele escreveu aqui, que ele diz que foram revelações de Jesus Cristo, para ele, tudo o que ele escreveu aqui aconteceria nos seus próprios dias de vida. Para ele, o Império Romano cairia nos seus próprios dias de vida e ele ia ver. Para ele, o anticristo surgiria nos seus próprios dias de vida. Para ele, todas as pragas descritas aqui no livro do Apocalipse aconteceriam na sua própria época, na sua própria geração. Ok? Então ele não esperava, repito, o autor do livro do Apocalipse, ele não comungava dessa crença de que o templo seria reedificado. Ele não comungava dessa ideia, queridos. Ok? Apocalipse capítulo 11, versículo 12, eu já descrevi aqui, né? Então vamos aqui mais Apocalipse 18, 4. Olha o que ele fala aqui. Isso aqui também mostra que a igreja estará aqui na terra no período da grande tribulação. E veja que eu estou citando apenas passagens, podemos dizer, enigmáticas, que tenham código. Eu não estou citando aqui as passagens literais que mostram que a igreja passará pela grande tribulação. Mas eu aproveito e vou citar. Leia Apocalipse capítulo 7 e versículos 9 a 14. E você vai ver ali uma grande multidão de mártires da igreja que acabam de chegar à presença de Deus no céu. Estes quem são e de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ora, aí está uma grande prova de que a igreja ela não será retirada aqui da terra no período da grande tribulação. Ela experimentará a ira do diabo, a ira do anticristo. Ela não experimentará a ira de Deus. A ira de Deus não. Nós temos que fazer uma distinção entre ira de Deus e ira do diabo. A grande tribulação que se abaterá sobre a igreja é a manifestação da ira do diabo. Ok? E a grande tribulação que se abaterá sobre os ímpios, apenas sobre os ímpios, é a manifestação da ira de Deus. Então, no período da 70ª semana de Daniel, haverá duas iras. Ira de Deus, que será derramada sobre os ímpios, ira do diabo, que será desfechada contra a igreja. Ok, queridos? Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. De onde? Da Babilônia. Povo meu. Que povo meu é esse? É a igreja, meus irmãos. Para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Mais uma vez você vê aqui, flagelos. É a ira de Deus aqui. Os flagelos serão derramados contra quem? Contra o anticristo e contra os seus adoradores, contra os ímpios. Os flagelos de Deus, eles serão derramados apenas sobre os ímpios. Mas o povo de Deus aqui em Apocalipse 18, 4, ele é aqui pintado como sendo guardado desses flagelos. A linguagem aqui é clara, meus irmãos. Olha o que diz aqui. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Ora, meus irmãos, é a mesma coisa do azeite e do vinho. E não danifiqueis o azeite e o vinho. A mensagem é a mesma. Não danificar o azeite e o vinho fala de proteção para o povo de Deus. Aqui também está falando de proteção. Retirai-vos do meio dela, para não seres participantes dos seus flagelos e não incorram nas suas pragas. O que o autor está falando? Que o povo de Deus que aqui estiver na terra não participará dos flagelos
da ira de Deus. É isso que João tem em mente, ok, queridos? Apocalipse 20, versículo 9, ainda nós temos aqui este versículo que mostra que a ira de Deus ela se abaterá apenas sobre os ímpios, sobre aqueles que adorarem ao diabo. Ok, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. O que diz aqui? Vamos ver. Eu quero ler aqui, é melhor eu ler o versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Os santos aqui é a igreja, que estarão ou que reinaram com Cristo sobre as nações por 1000 anos. A igreja que passou 1000 anos aqui reinando sobre as nações, ela é vista aqui mesmo depois do milênio aqui na terra. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida aqui é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Ok? Veja que eu falei o seguinte, o autor ele não esperava a reconstrução do templo, mas ele esperava sim a reconstrução da cidade de Jerusalém. E essa cidade querida aqui, ela é a Jerusalém terrena. Repito, o autor ele não falou na reconstrução do templo dos judeus, mas ele falou na reconstrução da cidade de Jerusalém. Vou continuar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, aqui é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Mas esse fogo aqui é o fogo da ira de Deus. Consumiu apenas os ímpios. Os santos, eles foram totalmente preservados. E veja que eles não foram levados para o céu. Nesse momento aqui, eles não foram arrebatados. Eles permaneceram aqui na terra. Mas veja que o fogo da ira de Deus varreu apenas os ímpios. A ira de Deus não tocou a cidade querida e nem os seus habitantes. Então, mais uma vez eu digo aqui para vocês. O trecho de Apocalipse 11, versículos 1 e 2, não fala da reconstrução do templo. Não fala. Não fala. Ali é uma linguagem que nós precisamos entender, ali é uma linguagem figurada, simbólica. Ali o que nós temos ali, quando diz mede o santuário, o altar, e os que nele adoram. O que o autor está dizendo? Essa medição ali é uma medição de proteção. O intuito do autor ali em Apocalipse capítulo 11, quando ele diz mede o santuário, o altar e os que nele adoram. Quem são os adoradores ali? É a igreja, queridos. É a igreja. Os pré-tribulacionistas vão dizer que são judeus. Não. É a igreja, composta de judeus e gentios. E a medição ali, ela visa a proteção do povo de Deus. E quando ele diz, mas deixa o átrio, porque este foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. O pisar ali a cidade santa por 42 meses fala da ira de Deus que cairá sobre os ímpios. E naquele ponto ali nós podemos sim ver o povo judeu. E por que não? E por que não? E por que não? Professor, e por que nós não podemos também ver ali a reconstrução do templo de Jerusalém? Meu irmão, se você quer ver, fique à vontade. Eu não estou conseguindo ver ali a reconstrução do templo de Jerusalém. Apocalipse 11, versículos 1 e 2. Mas se você quiser ver, fique à vontade. E mesmo que o autor esteja ali defendendo a reconstrução do templo, ainda assim o quadro ali, ele está falando da proteção dos santos. Os santos, os adoradores no templo, ok? Quando ele diz mede o santuário, o altar e os que nele adoram, aquela medida ali, devemos ver nessas palavras um simbolismo.
Nós temos aí uma mensagem mística. O que o autor está falando aí é que os adoradores de Deus, aqueles que adoram Cristo em espírito e em verdade, eles não serão atingidos pela ira de Deus. E onde é que está a ira de Deus? Está aí representada nas nações que pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí nós temos aí a ira de Deus representada nas nações que pisarão a cidade santa por 42 meses. E nós temos a proteção de Deus representada na medição do santuário, do altar e daqueles que adoram. Entendeu, meus queridos? Então, bem aqui esta cidade santa em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Essa cidade santa aqui, ela é a Jerusalém terrena. Ela não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, você pode ler daqui para frente, ela ainda não desceu aqui para a terra. Só descerá depois da destruição, vamos falar assim, de Satanás e de seus seguidores. Somente depois que ocorreu o juízo final, que todos os ímpios forem julgados, somente depois da renovação dos céus e da terra, é que a Nova Jerusalém descerá para uma terra renovada, para uma nova terra. Ok, queridos? Voltando aqui para fechar o vídeo, Apocalipse 6,6, como nós falamos aqui. Olha, vamos aqui fechar o nosso tema. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Bom, o sentido aqui é esse: não danifique o azeite e o vinho, é proteção. O que o autor está falando aqui é que o povo de Deus não será danificado. O povo de Deus aqui, ele é representado no azeite e no vinho, porque o azeite, ele está associado à unção dos santos, e o vinho, ele está associado aos santos. O vinho, ele está associado à nova aliança. O vinho, ele está associado sim à igreja. Lembre-se que Cristo falou: vinho novo em odres novos. O vinho novo, o cristão, ele não pode ser colocado dentro de odres antigos, que é o judaísmo, porque fermenta, não dá certo. Vinho novo é dentro de odres novos. Ok, queridos? Se você gostou dessa explicação, se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like. Gostaria que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.